Boa tarde, gente. Por aí sim, som melhor. E aí, todo mundo, senhoras e senhores, estamos novamente em uma segunda edição, aproveitando o contexto político de Tocantins, na cidade de Palmas, Tocantins, beleza? E hoje vou apresentar para vocês uma entrevistada interessante, polêmica, pode ser. Ela é policial civil, certo? Sim, policial civil. Ela é ex-candidata a vereadora pelo PSB ano 2020. Ela ostenta o cargo do presidenta da Associação de Mulheres Policiais de Tocantins. Sim, Certo? correto, corretíssimo. Ainda você está ostentando esse cargo? Ainda. Interessante. Olha só, campeã estadual de judô, 5 anos consecutivos. Meu Deus, Sim. a gente vai ter uma fala muito tranquila aqui, sem briga. Beleza? É sim. Tá. Ex-candidata a diputada federal pelo Partido Progressista. Essa é nova. 2022 foi mais agitado do que 2020. Senhoras e senhores, Giovanna Nazareno. Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, Giovanna, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui na cidade de Palmas, Jam Podcast, o mais novo podcast da cidade de Palmas. Pois é, você é minha segunda convidada. Nossa, é uma honra. Fico muito honrada com essa segunda edição do podcast Javier. Não, obrigado pela sua aceitação do meu convite. E a gente só quer falar um pouco de o que você faz. Olha, vou te contar uma coisa. Eu sou ex-policial lá no meu país. Eu era policial militar. E eu achei estranho quando cheguei aqui no Palmas olhar candidatos que são policial mesmo. É porque assim, lá no Chile, na Constituição está assim, regulado, assim, textual. Os membros das Forças Armadas e Policiais estabelecem que os membros destas instituições são apolíticos. Sim, tem sim. Em alguns países não se permite policiais sendo candidatos. Pois é. E o que você acha disso? É ruim? Na verdade, a polícia em si, ela começou a crescer no momento em que o país começou a lançar candidatos das Forças Armadas, Forças Policiais, e foi criada há uns tempos atrás, inclusive na Câmara Federal, a Comissão da Bala, né? Comissão da Bala composta por deputados e deputados das forças policiais que estavam interessados em investir na segurança pública, armamento, treinamento para policiais, equipamentos de inteligência, equipamentos melhores para poder, por exemplo, questão de viatura, questão de armas com maior potencial, né, de ofensividade também é necessário, e principalmente investimento em cursos para os policiais de aperfeiçoamento. Então, tudo que envolve a segurança pública, né, que é uma das forças do Estado, então eu acredito que a polícia ela deve participar sim da política. Olha, eu acho que é interessante porque as polícias também estão no olho da política. Os políticos sempre falam, não, vamos investir em segurança, certo? Certo. Vamos fazer isso, vamos dotar mais policiais para as cidades, etc. Você não acha discordante que um policial que é uma figura, é um servidor público do Estado, queira, em uma posição política, contribuir, certo? Não é contraproducente isso?
Não é. É uma questão de evolução. Então, assim, a questão da evolução. São 3 bases que eu acredito que são base para toda a estrutura organizacional de pessoas na Terra. Nós priorizamos saúde, segurança pública e educação. E quando você coloca dentro dessas 3 forças motoras da sociedade pessoas que possam decidir como que vai funcionar a segurança pública, e isso se dá através de políticas públicas e políticas aplicadas dentro do Estado, então tem que ter alguém que tenha o conhecimento do que é segurança pública, como que está sendo essa distribuição de recursos da segurança pública. Por exemplo, se eu fosse deputada federal, se eu conseguisse ser candidata e ser eleita, eu sei que várias emendas foram feitas por outros deputados federais do Tocantins, em que eram para ser criada a cidade da polícia, aqui do Tocantins. Eu acho que alguns desses deputados, inclusive, estão querendo ser reeleitos, e outros são candidatos a outros cargos. Eles mandaram com que essas emendas fossem aplicadas para o Tocantins para construir a cidade da polícia. Uhum. E eu sei que esses 20 milhões de emendas viraram asfalto. Não virou cidade da polícia. O que era a cidade da polícia? A cidade da polícia é uma estrutura que eles querem fazer para funcionar, acredito que seja a identificação, junto com todas as outras delegacias, elas um núcleo que ele se intercomunica de uma forma para atender toda a função da segurança pública. Por exemplo, nós temos um prédio da Secretaria de Segurança Pública, nós temos alguns prédios funcionando dentro do estado de Tocantins, dos quais eles não são prédios próprios, são prédios alugados. Uhum. Então, o que se busca é ter prédios próprios para sair do aluguel. Então, cidade da polícia, esses projetos, dentre outros tantos projetos que tem dentro da segurança pública, muitos deles que dão certo é porque teve um acompanhamento de uma autoridade policial, de um delegado, de uma equipe formada por escrivães, por agentes, por papiloscopistas. Nós temos papiloscopistas dentro do Tocantins que estão trazendo um grande conhecimento na questão de reconhecimento de cadáveres, elucidação de alguns crimes que aconteceram através da identificação papiloscópica, né? Entendi. Então, assim, eu acredito que, como na saúde, Secretaria da Saúde tem que ter um médico para cuidar da saúde, eu acredito que na área de segurança pública tem que ter pessoas que realmente conhecem e não desviem seus 20, 30 milhões que são direcionados para determinado fim. Então, assim, além de você conseguir a emenda, você tem que fiscalizar para que essa emenda seja executada. Entendi. Agora, Giovana, uma pergunta, assim, de você. Você tem vocação pelo serviço público como policial civil ou como política? Como... Eu vou fazer uma boa resposta. Como política, eu sou uma boa policial civil. E como policial civil, eu sou uma boa política. Eu acho que um não anda sem o outro na questão da minha essência. Minha essência se formou através de política e através da polícia. Uhum. A polícia sindical, os nossos policiais, nossos presidentes sindicalistas, eles são presidentes muito aguerridos e eles acabam trazendo esse sentimento de luta para os demais policiais. Entendi. Olha a tela aí. Aí é tu perfil de Instagram. Olha o que você escreveu aí. Eu escolhi meu caminho, policial civil, você é mãe, filha, irmã e dona de meu destino. Você acredita no destino, Giovana? Sim. Sim, acredito muito. E esse destino é só planejado por você? Ou por Deus? Ou por quem? Dona do meu destino. Na verdade,
Eu sou dona dele porque ele foi dado a mim, né? As coisas das quais eu tenho vivido não foram dadas para outras pessoas. Então, se Deus me deu certos caminhos e certas designações, é porque eu sou dona dele, né? A mim não vai ser dado um caminho de flores. Eu já percebi isso. Para mim não foi dado nada fácil. Tudo para mim foi conquistado com certo de luta, um pouco de polêmica, um pouco de intransigência, um pouco do que eu perdi, um pouco do que eu ganhei, mas nada que eu tive aqui até o momento foi de graça. Entendi. Nada me foi dado. Tudo que eu tenho foi de uma certa forma ou conquistado ou perdido por mim mesma. Então eu sou dona do meu destino, eu faço as minhas regras. Mas quando tu fala assim, que você é dona de seu destino, e já passou por muita coisa, por muito perrengue, né? Na verdade, eu perdi uma filha. Eu enterrei uma filha. Eu te ia perguntar isso. Era para depois, mas deixa eu te perguntar. Você acha que foi a maior tristeza que você teve? Sim. Sim. Foi duro, né? Ainda é a maior tristeza que eu passei, porque é o seguinte: quando você perde um pai ou uma mãe, você fica órfão. Quando você perde um marido e uma esposa, você fica viúvo, você fica viúva, não é isso? Sim. Que nome você dá para uma mãe que perde um filho? Não tem nome. Não, uma coisa assim como uma mãe descoraçonada, uma coisa assim. Não tem nem na natureza, nem na lei dos homens tem tipificação, nomeação para uma mãe que enterra um filho. Eu não sei o que eu vou dizer, o que eu me tornei. Porque eu não sou viúva, eu não sou órfã. Eu sou uma mãe que enterrou uma filha por falta de medicamento, por falta de UTI, por falta de médicos especializados, por falta realmente de investimento na área da saúde feita pelos nossos gestores. Os gestores não investem em saúde realmente. Falando nesse ponto saúde, eu estive olhando 2021 e 2022, eu estudei os repasses dos 8 deputados federais e eu vi uma soma de aproximadamente 15 milhões de emendas parlamentares para a saúde. E eu fiquei pensando, mas o que estão falando de melhora na saúde? Né? E agora, porque vocês têm uma paixão de serviço público, uma paixão também pela política. Sim. Essa paixão sai de onde? Essa paixão veio desde quando o Estado foi criado. Que eu era Goiás, minha mãe era professora da época do Goiás, e a gente gritava na rua. Eu lembro que na época tinha um político conhecido, nem sei se ele ainda é vivo, Moisés Abrão, e aí era naquela época que podia pintar muro, e aí veio Siqueira Campos, e minha mãe que é o professor, assim como hoje nós vemos policiais envolvidos na política, nós sempre vimos, desde a época da ditadura, após a ditadura no Brasil, uma participação maciça de professores na política, né? E aí, a minha mãe, professora, ela fez campanha para o Siqueira, né? Ela lutou pelo Siqueira durante vários anos, a criação do Tocantins. Então, isso já vem de família, já vem de ver o pai, a mãe, os familiares envolvidos dentro do processo político. Entendi. Veio da minha mãe, com certeza. E agora, o que você acha? Quais são tuas maiores fortalezas? Como mulher, como policial ou como mãe? Minha maior fortaleza é minha fé.
Minha fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé de uma forma que... Eu vou te falar como que é essa fé. Eu não falo da fé religiosa. Entendi. Mas a fé de ter certeza que algo existe e que aquilo vai dar certo. Muitas vezes eu me aliei a certos candidatos, né, na questão do PSB, e fui alertada por várias pessoas: não se envolve com esse político, ele é ladrão, ele é corrupto, ele roubou o dinheiro da prefeitura, ele fez isso, ele fez aquilo. Eu estou falando a palavras de pessoas que eu ouvi, não estou afirmando que ele é. A gente deixa bem claro isso aqui. Estou falando assim, o que eu ouvi falar. E a gente escuta muito aqui no estado, disse-me disse o boca a boca. É o ouvir falar de fulano, que falou para Beltrano, que falou para Cicrano. E eu não. A fé, ela me faz acreditar tanto na minha concepção do que é bom para mim naquele momento, que eu olho para a pessoa e falo: olha, você pode ser ruim, você pode não valer a pena para mim, mas eu não vou pela cabeça das pessoas. Eu quero olhar para você e te fazer o teu julgamento. Então, eu julguei pessoas ruins como pessoas boas para mim. Eu sabia que certas pessoas iriam mentir para mim. Eu sabia, de certa forma, assim, eu acho que lá dentro do meu coração, hoje, quando eu passei para passar recapitular tudo onde que chegou a minha vida hoje, então, assim, de uma certa forma, não que eu sabia, as pessoas me avisaram, falaram assim para mim assim: eu te avisei. Agora, então, assim, e é mais a minha fé, a minha maior fortaleza é a minha fé. Por que eu falo minha fé? Foi a pergunta que você fez e eu fugi um pouco dela. A minha fé em mim mesma, na possibilidade que eu possa ter, mesmo aquela pessoa sendo a treva, mesmo aquela pessoa sendo falsa, sendo mentirosa, sendo sacana, sendo terrivelmente ruim, nociva para a população e até para mim, é como se eu fosse um sapo atravessando um rio com um escorpião nas minhas costas. E eu fiz isso por 2 vezes na minha vida, porque eu falo da questão da política. Sim. Eu carreguei um escorpião nas costas que me picou e carreguei um outro escorpião nas minhas costas dessa vez, sabendo que ele era aclamado no estado todo como um mentirinha, um mentiroso. E mesmo assim, eu carreguei nas minhas costas e atravessei o rio com ele e fui picada, chegando na beira do rio, né? Então, a minha maior fortaleza é a minha fé, porque mesmo sabendo que aquilo pode ser ruim, eu acredito que ainda possa eu ajudar aquela pessoa a mudar. Giovana, mas você falou que sofreu violência política. O que é a violência política para você? A violência política... é porque, assim, o que se faz aqui fora, o que se apresenta em papéis, em documentos, ele é muito mais profundo quando você olha pela ótica do olho no olho e da expressão corporal e da forma da pessoa se dirigir a você e lhe tratar. Então, a violência política que eu vivi, realmente, ela não dá para colocar no papel. E ela não dá para convencer o Ministério Público Federal e muito menos nenhum outro juiz da forma que eu senti, porque fui julgada e foram feitos procedimentos por pessoas que são homens, né? O que eu penso como violência política? Violência política é quando você tira de uma mulher a oportunidade dela participar. É você pegar uma mulher e falar assim: não, você não serve, você não vai participar de certo movimento porque você não serve. Vamos colocar um homem no seu lugar. Então, a violência política que eu considero é o não deixar a mulher falar, é não deixar a mulher defender a tese dela, é tirar da mulher a possibilidade dela ser candidata, que isso aconteceu comigo, não conversar com você, não preparar a mulher para determinadas decisões das quais as mulheres elas servem para compor uma chapa, mas ela não serve para fazer parte de uma decisão. Eu preciso muito de você, minha irmã.
para compor a chapa. Ah, mas eu não preciso de você para lhe passar os recursos. Ah, minha irmã, a gente decidiu aqui que você vai ser deputada estadual, mas a gente não vai, a gente vai decidir para sua vida como se você fosse um peão no tabuleiro, entendeu? Então eu fui colocada numa caixinha. Então assim, a violência política é desfazer da mulher, tirar a mulher o direito dela de resposta, tirar da mulher política o direito dela de escolha, colocar a mulher em determinadas situações, da quais, quando ela se volta contra, julgam ela como louca, como corajosa, destemperada. Essa palavra destemperada, ela ficou muito na minha cabeça esses dias, porque não foi só eu que fui comparada destemperada. A senadora também foi comparada por ser uma pessoa destemperada pelo próprio Vicentinho Júnior, né? E eu não desando, não deixo essa, não retiro essa palavra. Ele me chamou, tanto eu quanto ela, de duas destemperadas, né? E assim, na verdade, nós não somos destemperadas. Nós temos coragem de fazer o que os homens já fazem há muito tempo. Pois é. Então, por esse motivo, assim, desfazer da mulher, falar que ela é louca, que ela não tem traquejo, que ela não pode isso, não pode aquilo, decidir por ela, sem que ela participe, sem que ela diga à vontade, que ela é um tipo de violência. É como se fosse me arrumar um noivo para eu casar sem eu nunca ter visto ele. Então, hoje, eu acredito que as mulheres vivem um sistema arcaico dentro da política. Muitas coisas são decididas sem a participação da mulher realmente. A mulher não decide certas coisas. Olha, Giovana, mas você pensa que no Brasil está em dívida esse questionamento de gênero, de homem, mulher? Ainda está muito marcado? Se, tu é mulher, não presta. Não, sim. Até hoje, se você for uma mulher bonita, e se você for uma mulher bonita, opiniosa, eles falam que você é puta. Se você for namoradeira, você é mais puta ainda. Já é taxada de puta só por ser bonita, né? Aí, e isso existe aqui dentro. No meio policial existe isso, sim. Você é apontado o dedo se você, mulher, policial ou na sociedade, não andar olhando para o chão, não ser namoradeira. Você não pode ser bonita. Se você for bonita, você tem que ser uma mulher bonita que olhe para o chão e se faça de burra, porque se você for inteligente, vão apontar o dedo para você e vão te dar martelada. Prego que se destaca ganha martelada. Mulher que se destaca ganha martelada. É essa nova frase. Mulher que se destaca ganha martelada. Então, se você é bonita, se você conversa, se você tá rindo, você tá lascado. Você tá lascada, minha irmã. Você vai ser taxada de puta. É puta, é louca, como fala, destemperada. Então, assim, isso existe aqui. Se o Brasil ele tem alguma forma de recompensar algo para as mulheres, eles ainda, aqui no Tocantins, eu falo que ainda é muito pobre o tratamento. Se você quiser ser mulher na política, pelo que eu estou vendo aqui, eu tenho que usar uma burca, escolher uma religião da qual eu me dedique a ela, ser casada, muito bem casada, com meus filhinhos, tenho que saber cozinhar bem, cuidar bem da casa e olhe lá se eu levantar meus olhos e encarar alguém. Tu é religiosa? Sim. Tá. Giovana, você parece uma mulher muito corajosa, parece uma mulher até brava, assim. Mas, olha, vou te mostrar uma coisa. Olha aqui. Vou te mostrar uma coisa aí. E tu me fala, em que contexto foi isso? Bom dia, senhores representantes do governo do estado do Tocantins, Humberto. Aham, eu sei. Isso foi no ano 2019, Sim, né? sim. Eu quero destacar, não no contexto dessa convocatória aí nessa audiência. Eu quero destacar tua atitude, sabe? Que você sentia nesse momento? O que estava sentindo? Tá. Eles tinham combinado que iriam congelar o nosso salário por 12 meses.
E aí, mais ou menos, dificuldade financeira, tudo, está assumindo o Estado agora, vamos congelar por 12 meses. E aí eu fico sabendo que é promovida uma audiência pública e que eles já iriam aprovar, após essa audiência, já estava planejado, de congelar o salário do servidor público, não por 12 meses, mas por 24 meses. Que é aquela história, fora do combinado. E aí eu tentava falar sobre como que eles queriam corrigir as contas da casa, sendo que eles investiam em outras coisas, né? Por exemplo, 24 deputados federais que nunca fiscalizaram um governador que foi cassado 3 vezes. Sim, mas a audiência era por que tema? A audiência pública era sobre a medida provisória de congelamento do salário dos servidores. Só que tu começou a falar outras coisas? Então... Não, eu ia falar, na verdade eu comecei a introduzir, falando a história, sobre o congelamento do salário dos servidores. Sendo que eles estavam fazendo uma sangria com outras coisas e estavam descontando nos servidores públicos. E aí eu estava falando que o que acontecia ali dentro era muito pior e ninguém estava fazendo nada. E tentava falar e o Helenil da Penha mandava eu calar a boca e mandava eu calar a boca o tempo todo e não deixava eu falar. E aí eu pedi para ele me respeitar, que era a minha oportunidade de falar. Entendi. Né? Então o que eu queria explicar era que eles queriam descontar as despesas das finanças do Tocantins em cima do servidor público, sendo que nós, servidores públicos, nós pagamos imposto mês a mês. Então, o que vem para nós retorna para o comércio. Então, assim, eu recebo meu salário, eu não vou para fora do país, eu não mando meu... É aqui para o Banco do Brasil, daqui da Teotônio, entendeu? E o que outros recebem também, vem aqui para o Tocantins. Então, não tem como dizer que é culpa do servidor público as contas estarem erradas. Entendi. Então, esses 24 deputados, eles aprovaram uma punhalada nas costas dos servidores públicos, que para mim foi uma punhalada, foi uma traição, sendo que eles, assim, olha, veja bem, são 24 deputados estaduais. Desses 24 deputados estaduais, foram reeleitos tantos deputados estaduais e eles sequer fiscalizam. Não é só aprovar a emenda, não. Eu aprovei emenda para pavimentar um asfalto. Eu sou o deputado que mais lutou contra a corrupção. E aquele que fala, que fica sempre bonitinho de gravatinha lá na plenária, mas ele não vai fiscalizar, ele não vai lá naquela obra saber que tipo de cimento que está se usando, que tipo de areia que está se aplicando e como está sendo feito aquele serviço. Então, assim, aqui no Tocantins, o maior problema que eu acredito que seja hoje para a corrupção aqui no Estado não são as emendas. Nosso Estado é um Estado rico. Ele tem muito dinheiro e tem muito dinheiro para vir também de verba federal aqui para o Tocantins. O problema é quando chega aqui, os deputados mandam essas emendas ou não fiscalizam ou se fazem de cegos. Entendi. Olha, Giovana, e pensando assim para o futuro, e depois de ter já 2 intentos na política, vamos falar assim, fracassados, né? Tu pensa que são fracassados ou não? Não. Dá uma lição para você assim continuar? Na verdade, eu não falo como fracasso, eu falo como aprendizado. Porque dentro da política, dentro do sistema político tocantinense, você tem que dançar conforme a música. Correto. E eu não digo que eu fracassei, eu digo que eu não dancei a música certa. Das duas umas, ou eu vou aprender a dançar igual eles, ou eu vou aprender a tirar a banda e trocar a banda. Certo. Né? Posso estar errada hoje? Não errei. Eu agi certo em todas as 2 ocasiões, nesta e naquela. Então, falando de uma intuição que você senta na continuidade política. Então,
você acha que vereadora dá para dar uma oportunidade para no futuro político de você? Sim, é um preparo. Tudo é uma questão de preparo. Porque, assim, por que tem que ser devagar e várias tentativas? Eu não tenho recursos para fazer uma campanha. Então, a minha campanha, uma campanha dessa, eu tenho que começar a me planejar financeiramente para conseguir bancá-la. Então, assim, para vereador, não vai ser fácil, mas também não é impossível. Pois é. Agora, é assim, como eu te falava antes de partir esse podcast, muitos políticos pensam que investindo dinheiro em campanha é como um investimento onde depois eles vão recolher tudo. Sim, Agora, sim. como eles vão recolher? Sim, Ah, sim. A gente está assistindo aí porque mudou a forma de fazer doação para partidos. Pessoa jurídica não pode, né? Fazer doação. As pessoas jurídicas não fazem mais doação para campanhas políticas, né? Isso para candidatos. Pessoa jurídica. Mudou, isso empresa. mudou. A empresa não pode, mas o empresário está entrando dentro da seara política, assim como o policial quer poder mandar e coordenar como que vai ser a segurança pública. Alguns empresários estão entrando como suplentes, algumas pessoas envolvidas várias pessoas de poder aquisitivo muito grande estão entrando na política e estão bancando realmente uma campanha para que eles sejam eleitos. E lá, eu não sei qual é a intenção essa, eu não acredito que seja uma boa intenção. Por exemplo, um empresário do ramo vamos dizer aqui, um empresário no ramo de finanças daqui dentro da capital, investimento imobiliário. Então, se nós defendemos casa para todos, IPTU ele deveria ser baixo. Não, chegou uma pessoa aqui que virou prefeito, aumentou muito a taxa do IPTU, dizendo que era para melhorar a cidade de Palmas, mas por fim montou várias empresas imobiliárias da qual o cidadão participa e é sócio. Então quer dizer que ele veio como empresário para ser prefeito e saiu mais rico ainda como ex-prefeito. Tu tá falando de quem? Falando do cidadão que gosta do Amasta. Ele saiu mais rico ainda. O colombiano, ele é uma pessoa muito muito visionário, ele é um ótimo empresário e um péssimo político. Esse é um negócio que não entendo. O empresário é para fazer empresa, certo? Sim. Agora, começa a mexer na política. E para quê? Para ter poder? Ou para ter mais empresa? Ou para... Não sei. Olha, eu acho que o melhor político é quem fala a sinceridade, certo? Faz uma vida honesta, tranquila, e não tem que ficar metido de cabeça nas empresas, porque não é um negócio a política. Agora, bem, a política é importante, sim, é muito importante, porque regula a nossa vida, certo? Em muitos aspectos. Mas já querer abarcar muito, não sei, eu acho um pouco contraditório, entende? Não sei o que você pensa. Na verdade, se os empresários entrassem na política para fazer aumentar a oferta de emprego e fazer uma boa distribuição daquela renda que é muito maciça para uns e muito pouco para outros, por exemplo, empresários do ramo habitacional. O certo seria eles investirem para que as pessoas tivessem habitação, mas não. Eles acabam, depois que entram no poder, conseguindo fazer com que suas propriedades fiquem mais caras, consegue adquirir mais propriedades para eles e entra ano, sai ano, o sonho do cidadão palmense, pelo menos todas as mulheres que eu entrevistei antes de entrar em campanha, elas escreveram num caderninho de sonhos que eu guardo comigo, de lembrança, dizendo que o sonho delas é casa própria. Então, assim,
E a gente não está vendo isso, a gente não está vendo a casa própria chegar para as pessoas, a gente está vendo a supervalorização de imóveis dos quais eles estão no ramo de imobiliário. Tá. E nesse sentido falando, o que você falaria para povo que tem sonho, que tem um sonho, ter uma casa, por exemplo, ou quer um trabalho, ou quer terminar a faculdade, ou empreender em qualquer área, o que falaria para eles? Olha, muitos sonhos que a gente tenta fazer, tenta realizar, eles às vezes não são alcançados. Sim. Às vezes você planeja uma coisa e acontece outra e você às vezes desiste, né? Muitas pessoas desistem. O que eu falo para as pessoas que têm um sonho? Persistir. Se não estiver dando certo da forma que você está tentando, mude, respira, não desista dos seus sonhos, mas respira, olhe as coisas, faça uma retrospectiva do que você está vivendo, do que você viveu e pergunte se a forma que você está tentando alcançar o seu sonho é a forma que realmente vai te fazer chegar lá ou se vai apenas te fazer perder tempo. Entendeu? Entendi. Eu estou ainda em busca dos meus sonhos, eu não desisto dos meus sonhos. Meus sonhos é ter meu sonho hoje, minha meta hoje é ter um mandato político no Estado e fazer o trabalho bem feito. Porém, eu tenho que fazer uma retrospectiva de como que eu estou fazendo para daqui para frente eu errar o menos possível. Eu não vou deixar de errar, a gente sempre vai errar. Mas que eu erre consciente de que meu erro ele é passível de conserto, né? Então, assim, quem tem seu sonho, não está conseguindo, não desista. Olha o que está fazendo e tenta fazer novamente. Um recomeço sempre é muito bom, sempre é muito bem-vindo. Recomeçar. Giovana, depois de muita coisa que você já viveu no plano político, no plano pessoal, fala aí para o povo, nessa Câmara, fala uma mensagem, qualquer coisa, uma expressão de que você sente hoje, depois do acontecido nessa justiça eleitoral. Fala aí alguma coisa que tu quer expressar para o povo. Olha, se um dia acontecer de você sofrer uma injustiça, você não se revolte, não jogue pedras, não xinga e nem tente se voltar contra as forças divinas que te colocaram nessa final de injustiça. As injustiças, elas são feitas na Terra da mesma forma que as justiças também são feitas. Certo. A gente pode ser injustiçado hoje, pode ter uma decisão da qual não lhe agrade, lhe deixe para baixo, lhe deixe triste, mas tenha certeza que nada é melhor que um dia após o outro. Beleza. Né? E assim eu encerro assim com uma fala assim: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Giovana Nazareno. Senhoras e senhores. Bom, essa fala foi muito linda, de verdade, muito linda. Gostei. Giovana, meus parabéns. Muito obrigado pelo meu convite. A gente está muito contenta. Você é minha segunda convidada. Com certeza, nossos olhos. Que maravilha. Olha, eu tô olhando muita emoção, sabe? Muita emoção em você, muita. E bom, a gente quer conseguir isso, sabe? Eu estou começando aqui também, é minha segunda entrevista e, gente, apoia, sabe? A gente ainda tem que evoluir muito aqui e se você apoia,
nós vamos ter um trabalho bem legal para vocês, promoção. Então curte, apoia o canal e tudo vai dar certo com vocês. E, como falou Giovana, tenha muita fé, não é verdade? Tem fé. Muita fé. Muita fé. Certo. Muito obrigado novamente e será até a próxima. Valeu! Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.